Olá a todos, bem-vindos outra vez a mais um episódio de E aí, Professor? Olá, Walter. Olá, como vai? Estamos bem. Tivemos uma semana tumultuosa? Sim, e vamos tratar um pouco disso. Então, por favor, ore para começarmos. Querido Pai Celestial, há muitas questões no mundo atualmente que clamam por nossa atenção. Mas temos uma mensagem específica e o momento para apresentar essa mensagem está se acabando pouco a pouco. Senhor, sentimos uma urgência de levar a mensagem para que as pessoas estejam alertas ao que está por vir sobre a Terra. Ao tratarmos dessas questões, oro para que estejas conosco, com nossas ponderações, que nos dê clareza de mente e que, por meio do Teu Santo Espírito, nos ilumine, bem como aqueles que estão nos ouvindo. Em nome de Jesus, amém. Então, o Senhor mexeu num vespeiro com a apresentação. O ponto neufrágico. Um ponto crítico. Sim. Nós tivemos uma onda de comentários e pessoas tentando dizer algo que acham que o Senhor disse, mal interpretando as coisas, colocando palavras em sua boca. E na maioria das vezes, mal interpretando as coisas que o Senhor de fato disse. Antes de começarmos o estudo, poderia dizer-nos do que se tratou a palestra Este é o Fim? A palestra Este é o Fim tem dois componentes. Um deles é onde estamos na linha do tempo, de acordo com os sinais dos tempos. Este ponto é um ponto independente. A visão é mostrar a proximidade do tempo. Já falei com tantas pessoas, mesmo dentro da igreja, que dizem: o Senhor está vindo, mas não pode ser para agora. Há muitas questões que ainda precisam acontecer. Nós não cremos que a vinda do Senhor acontecerá daqui uns 100 anos, talvez 200 anos, talvez 1000 anos, não sabemos. Tem pessoas que estão dizendo que as profecias sobre, digamos, Apocalipse 13, são condicionais. E que os sistemas tratados nessas igrejas não são os mesmos do passado. Eles mudaram, e talvez essas coisas jamais aconteçam. Quando eu vejo os sinais dos tempos se cumprindo, tenho uma urgência de dizer às pessoas: despertem, o tempo está se esgotando. Então, a alegação de que ainda há bastante tempo, afinal de contas, o Evangelho precisa ir para todo o mundo. Como é que vai se atingir o mundo todo? Hoje em dia, com o meio de comunicação que temos, isso é algo que pode acontecer. Então, meu primeiro alvo é mostrar a urgência da questão. A segunda parte lidou com a semana cronológica de tempos e o que os pioneiros acreditavam. Essa, obviamente, é uma parte profética e possui um tempo específico, que é 6.000 anos para este mundo e outros 1.000 anos para o milênio. Mas não se trata de tempo profético. E vamos falar sobre isso, apesar de possuir uma data. Vamos tratar disso em seguida. Portanto, meu alvo era mostrar a proximidade do tempo. Não sei quantas vezes na palestra eu disse: não estou marcando uma data específica. E mesmo se pudesse calcular uma data específica, ele pode ser abreviado ou estendido. Então, eu nunca marquei uma data específica. Meu crime foi que eu tinha uma data. Se analisarmos os 6.000 anos, obviamente, é possível se chegar a uma data específica. Mas isso não significa que é aí que o fim ocorrerá. Mas pode ser reduzido, ou o Senhor pode atrasar sua vinda. Talvez venha na primeira vigília, na segunda, na terceira. Não entro nesse mérito.
E a data que o Senhor mencionou não era para a vinda de Jesus. Não. A ideia era, e se usarmos esse cálculo, a que data chegaremos? Então vamos falar de alguma dessas questões. Isso, podemos tratar disso e seria maravilhoso se os telespectadores também analisassem isso com profundidade conosco. Não queremos impor nada. São ideias que o Senhor juntou. Sim, absolutamente. E informações que coletou. Ninguém é obrigado a crer na semana cósmica. Ninguém é obrigado a crer em nada, pois temos liberdade de escolha. Mas se há certos parâmetros históricos às claras, certamente podemos tratar deles. Se vamos aceitá-los ou não, essa é uma decisão pessoal. Do meu ponto de vista, eu gostaria de dizer que se Jesus vier nos próximos anos, ou nos próximos 50 anos, para mim não importa. Pregarei as 3 mensagens angélicas com o mesmo fervor até completar a minha corrida. Com certeza. Vamos analisar o que está ocorrendo e como podemos tratar dessa situação. O grande problema tem realmente a ver com a grande semana cósmica. Esse é um dos slides que mostramos na palestra anterior, onde temos os textos de Salmos e Pedro que dizem, leiamos 2 Pedro 3:8, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E no livro do Apocalipse, temos a menção do período de 1000 anos. No decorrer da história, isso levou ao conceito de que há uma grande semana de tempo onde cada dia representa 1000 anos. Não se trata de um conceito novo, mas muito antigo. Então, o problema que as pessoas tiveram com a palestra foi a data para a conclusão dos 6.000 anos. Como disse, meu crime foi eu ter somado 4 mais 2 e chegar a 6. Esse foi o problema. Mas qual é o problema com a data? É o que temos que nos perguntar, qual é o problema com a data? O problema é que as pessoas podem pensar que você marca uma data específica. Repetidas vezes eu falei, não estou marcando uma data específica. Não estou fazendo isso, pois o Senhor pode estender ou abreviar esse tempo. Essa é a sua prerrogativa, não minha. Então, como podemos dizer isso à luz que temos tratado? Posso usar esse estudo como definitivo em termos de tempo, ou há outros fatores que precisam ser levados em consideração? Não mencionei todas essas coisas na palestra, afinal de contas, foi uma palestra de 2 horas, e se as mencionássemos, agora se tornaria uma palestra de 3 horas. Podem a Bíblia e o Espírito de Profecia nos ajudar nessa questão? Eu creio que a resposta é sim. Portanto, precisamos considerar todas as possíveis permutações antes de criarmos uma inquietação ou empolgação indevida. E isso pode acontecer. Se alguém disser, o tempo é curto, ora, curto é um termo muito relativo. Mas se dissermos, por exemplo, de acordo com um cálculo simples, existe um tempo específico em que esse período termina, mas você não pode tomá-lo como definitivo, porque pode ser estendido ou abreviado. É diferente do tempo profético, porque não se pode estender ou abreviar um tempo profético. Tempo profético é fixo. Vamos tratar dessa diferença. Eis aqui algumas citações da palestra anterior. Isso vem do Espírito de Profecia. As pessoas dirão, por que usar o Espírito de Profecia? Por que não usou a Bíblia? Bem, eu não usei a Bíblia porque não sentia que era o fórum para analisar. Digamos, os cálculos do bispo Asher. Então, eu usei o Espírito de Profecia, mas poderia ter usado a Bíblia. E todas as pessoas do passado que estudaram isso no passado usaram a Bíblia.
Portanto, vamos analisar algumas dessas coisas. Essas são algumas das citações. O Salvador do mundo não tinha controvérsias com Satanás, já expulso do céu porque não mais merecia ficar lá. Aquele que influenciou os anjos de Deus contra o seu supremo governador e contra seu filho, o amado comandante, e recrutou a simpatia deles para si mesmo, era capaz de qualquer engano. E agora temos a citação: por 4.000 anos ele tinha estado guerreando contra o governo de Deus e não perdera nada de sua habilidade ou poder para tentar e enganar. Ora, muitas das citações não são definitivas no espírito de profecia. Então, quando ela fala do período de 6.000 anos, então é um período de 6.000 anos, e ela pode usar de maneira geral. Não quer dizer que é exatamente 6.000 anos, em muitos casos. Há um outro texto que é muito interessante e que usamos na palestra. Sobre as margens do Jordão, a voz do céu, acompanhada pela manifestação da excelente glória, proclamou que Cristo é o Filho do Eterno. Sabemos quando isso aconteceu? No batismo de Jesus. Satanás estava prestes a encontrar-se pessoalmente com o chefe do reino que ele veio para vencer. Se falhasse, sabia que estava perdido. Portanto, o poder de suas tentações estavam de acordo com a grandeza do objeto que ele ganharia ou perderia. Por 4.000 anos. Agora temos um ponto de partida. Desde a declaração feita a Adão de que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente, ele tinha estado planejando sua maneira de ataque. Essa citação já é mais definitiva. Temos um ponto de partida e temos um ponto de chegada. O ponto de partida é quando a promessa foi feita de que a cabeça da serpente seria ferida. E o ponto de chegada é as margens do Jordão, no batismo de Jesus. Essa citação é mais definitiva. Algumas pessoas dirão, mas ela também diz 4.000 anos até o nascimento de Cristo, ou 4.000 anos até a crucifixão. Sim, há citações assim. Se você quiser calcular assim, tudo bem. Mas essa aqui é definitiva e também tem algo mais a esse respeito que a torna especial. Na minha opinião. E acho que temos o direito de dar opinião. O que você acha? Concordo. Muito bem. Então as pessoas chegaram a conclusões distintas. Algumas adotam desde o nascimento de Cristo, outras da crucificação. Eu peguei do batismo, por causa da citação definitiva. Ora, por que para mim é importante que essa data seja mais interessante que as outras datas? Bem, por causa da profecia de Daniel. Vindo a plenitude dos tempos, o que isso quer dizer? Deus enviou seu Filho para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebamos a adoção de filhos. Gálatas 4, versos 4 e 5. Esse era o plano da redenção. A vinda do Salvador foi predita no Éden. Quando Adão e Eva ouviram pela primeira vez a promessa, aguardavam-lhe o pronto cumprimento. Qual foi a promessa? Que a cabeça da serpente seria ferido, correto? Saudaram alegremente seu primogênito na esperança de que fosse o libertador, mas o cumprimento da promessa demorava. Aqueles que primeiro a receberam morreram sem o ver. Desde os dias de Enoque, a promessa foi repetida por meio de patriarcas e profetas, mantendo viva a esperança de seu aparecimento, e todavia ele não vinha. A profecia de Daniel revelou o tempo de seu advento. Agora, mais uma vez, o tempo do seu advento, se lermos apenas essa citação, poderemos considerá-la como o nascimento de Cristo. Poderíamos interpretá-la como a crucifixão? Talvez não. Não nessa citação. Mas nem todos interpretavam corretamente a mensagem. Séculos após séculos se passou. Cessaram as vozes dos profetas, a mão do opressor era pesada sobre Israel e muitos estavam dispostos a exclamar: prolongar-se-ão os dias e perecerá toda a visão. Ezequiel 12, 22. O que consigo extrair disso? A plenitude dos tempos foi desde quando? Desde o tempo em que Adão revelou a promessa.
e foi revelada na profecia de Daniel. E mais uma vez, chegamos a 27 depois de Cristo. Ora, temos uma citação profética bem específica que não pode ser mudada. E a citação de quando Adão e Eva ouviram a promessa pela primeira vez, podemos voltar à citação anterior de 4.000 anos, e esta se equivale àquela. Exatamente. Ou seja, em minha opinião, essa é a data mais notável, não a crucificação. Isso não faz dela um falso profeta, porque ela estava falando de um período de tempo, o que não precisa ser absoluto. Mas, em minha opinião, essas citações de Daniel são bem absolutas, muito absolutas. Vamos então continuar e ver como Jesus lidou com isso. Marcos 1, 13. E ali estava no deserto 40 dias. Ele entrou no deserto imediatamente após o batismo. Essa foi a primeira fase. Então, ele entrou no deserto para ser tentado e vencer onde Adão havia caído. Ele vivia entre as feras e os anjos o serviam. Depois disso, João foi colocado na prisão. Isso foi 40 dias depois. Ele saiu do deserto e saiu para pregar. É interessante que ele sai da experiência do deserto e estava lá outra vez. Seu ministério estava começando e alguns dos discípulos que havia seguido João Batista foram até Jesus porque João havia dito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E dizendo: o tempo está cumprido. Qual tempo? Ainda era 27 depois de Cristo, quando começou o seu ministério. Então, ele se referia a um tempo profético, que era a profecia de Daniel. Não há dúvidas quanto a isso. Não se pode mexer nisso. É uma verdade absoluta. Algumas pessoas dizem: por que você usou o espírito de profecia? Ora, o espírito de profecia está em harmonia com a Bíblia, não está? Vejamos o que a Bíblia diz. Apocalipse 20 nos leva ao tempo da abertura do tempo profético mais longo. Não somente do tempo da semana cósmica, que é um período de tempo literal. No livro de Daniel, a profecia de 2.300 dias, após a qual não haveria mais tempo profético para prever, precisamente quando os eventos proféticos ocorreriam. No entanto, haveria sinais que os atalaias teriam que atentar. Vamos a Apocalipse 10, onde essa profecia está sendo revelada. Apocalipse 10, 6. E juro por aquele que vive para todos sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há. Interessante, esse é o selo de Deus. Também encontramos isso no cerne do quarto mandamento, não é mesmo? Que não haveria mais demora ou tempo. Se tomarmos isso literalmente, isso significaria que o tempo parou. Quando aquele livrinho foi aberto, não haveria mais tempo. É óbvio que não é isso que significa, pois o tempo continuou. O relógio continuou contando o tempo. Isso também significaria que o tempo cósmico também continuaria sendo contado, não é mesmo? Então, o que isso significa? Quer dizer que não haverá mais tempo profético. Mas devemos vigiar quanto aos sinais. Em Mateus 24, 32, lemos: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Qual é o nosso trabalho? Nosso trabalho é olhar para os sinais proféticos, que foi a primeira parte da palestra, dizendo: estamos perto. Não tente adiar para daqui a 100 anos, ou 200 anos, ou 1000 anos. Ou não será no meu tempo de vida. Bem, no meu caso, isso não seria muito tempo, pois já estou bem avançado em dias. Mas o ponto é que não haverá mais tempo profético. E não haverá mais marcação de data depois disso. Não quer dizer que o relógio não continua batendo. O ano que vem será 2021. Quer gostemos ou não, o relógio continuará batendo, mas não haverá mais tempo profético.
Então o Senhor diz que não há mais tempo profético. Mas o Senhor também diz que ainda há algumas profecias que precisam ser cumpridas, mas que não dependem de tempo. Não dependem de tempo profético, correto? Há eventos que devem acontecer, mas que não há tempo profético específico quanto a quando esse evento ocorrerá. Saberemos quando ocorrerá assim que ocorrer. Ora, o espírito de profecia também é muito claro. A Bíblia diz que não haverá mais demora, ou tempo profético. E ela tem a mesma citação de que não haverá mais tempo definido após 1844. E isso não quer dizer que o relógio cósmico não continue a bater. Só significa que não haverá mais tempo específico onde se possa dizer que isso ou aquilo ocorrerá. Analisemos algumas dessas declarações. Nossa posição tem sido a de esperar e vigiar, sem proclamações de algum tempo para interpor-se entre o fim dos períodos proféticos. Em 1844. Então, após 1844, que é o final da profecia de 2.300 dias, não há mais tempo profético. E eu tratei disso na palestra. Tratei especificamente disso. Eu disse que não haveria mais tempo profético e há pessoas que estão usando o tempo profético tentando ajustá-lo ao período de tempo no qual vivemos. Isso não está de acordo com as Escrituras. E eu falei isso claramente na palestra. Mas isso não afeta o tempo cósmico, assim como o nosso tempo ainda continua. Pode não ter mais um tempo definido para a vinda de Cristo, nem mesmo em tempo cósmico. Embora o tempo cósmico nos diga que o ano que vem será 2021, quer gostemos ou não. Se o tempo se encerra em 2027, isso não quer dizer que Jesus está voltando ali. Não quer dizer que ele está voltando em 2027, mas significa que, de acordo com o cálculo simples, isso é quando será o tempo em que o período de 6.000 anos se concluirá. Mas não quer dizer que é quando Jesus voltará, e eu deixei isso extremamente claro, mas as pessoas tendem a mal interpretar. E precisamos ser muito cuidadosos. Vamos analisar mais um pouco. Então, o povo não terá outra mensagem sobre o tempo definido, depois desse período de tempo. Apocalipse 10, 4 a 6, citado aqui. Estendendo-se de 1842 a 1844, não pode haver um traçado definido do tempo profético. A contagem mais longa vai até outubro de 1844, que é quando o tempo profético termina. Qualquer tentativa de manipular essas profecias ou tirar períodos de tempo dessas profecias de tempo e torná-las tempo real, não está em harmonia com as Escrituras. A maioria, se não todas, das citações de Ellen White sobre não marcar uma data ou tempo se referem a tempos proféticos. Referem-se a tempo profético, que está bem claro. Então não devemos confundir essa questão. Temos outra. Esse tempo que o anjo mencionou com solene juramento não é o fim da história desse mundo. O tempo continua. Nem do tempo de graça, mas do tempo profético. Precisamos deixar isso bem claro, que precederia o advento de nosso Senhor. Ou seja, o povo não terá outra mensagem com tempo definido. Do que ela está falando agora? Tempo profético. Exatamente, esse é o contexto. Após o fim desse período de tempo, referindo-se ao período profético, que vai de 1842 a 1844, não pode haver um traçado definido de tempo profético. Está bem claro. O mais longo cômputo chega ao outono de 1844. Ok, o relógio não parou de bater. Não há mais tempo profético. E não podemos manipular as profecias para fazê-las dizer o que queremos que elas digam. Não podemos reaplicá-las. Não podemos. Tenho sido repetidamente advertida com referência a marcar tempo. Nunca mais haverá para o povo de Deus uma mensagem baseada em tempo.
Não devemos saber o tempo definido, nem para o derramamento do Espírito Santo, nem para a vinda de Cristo. Nós não saberemos quando Cristo virá. E nós fomos alertados, recebemos mensagens de que nós estávamos marcando um tempo específico. Não marcamos, pois eu disse especificamente que não podemos usar isso, pois o tempo pode ser abreviado ou estendido. Então, não estamos marcando um tempo específico, mas isso não quer dizer que o ano que vem não será 2021. Mas o dia e hora da sua vinda não foram revelados. Agora, essa declaração é fenomenal, pois lembra que mostramos um documento de Tiago White, na palestra anterior, que ele argumentava usando alguns dos teólogos mais bem informados de sua época, que quando o versículo dizia que ninguém pode saber o dia nem a hora, nem mesmo o filho sabia o dia e a hora. Esse versículo deveria ser entendido como tornar conhecido. Algumas pessoas diriam ter um problema com essa interpretação. Por que deveria ser tornar conhecido? Mas ele sendo Deus, ele deveria saber. Alguns dirão, como Deus ele sabia, mas como homem não sabia. Fica muito confuso. Portanto, vamos analisar essa citação aqui no Desejado de Todas as Nações. É uma fonte original da Reviewing Herald. Então, basicamente, vem da mesma fonte. Então, vamos analisá-las. Mas isso é muito interessante. Mas o dia e hora da sua vinda não foram revelados. Jesus declarou positivamente a seus discípulos que ele próprio não poderia tornar conhecido o dia ou a hora. Ela não diz que ele não sabia de sua segunda vinda. Houvesse estado na liberdade de revelar isso, que necessidade teria, então, de os exortar a uma constante vigilância? Isso aqui é importante. Nós precisamos de uma atitude de constante vigilância. Precisamos analisar os sinais dos tempos. E, obviamente, precisamos que nosso próprio coração esteja em harmonia com Deus. Alguns há que pretendem conhecer o próprio dia e hora do aparecimento do Senhor. Muito zelosos são eles em delinear o futuro, mas o Senhor os advertiu a sair desse terreno. O tempo exato da segunda vinda do Filho do Homem é mistério de Deus. Ora, se analisarmos o contexto histórico no qual isso é retratado, o casamento de Cristo com a sua noiva, a consumação quando ele vem buscar sua esposa, nos tempos antigos, quando um casamento assim ocorria, não era os que estavam se casando que anunciavam o tempo, era o pai que tinha o privilégio de anunciar o tempo. Então, isso está de acordo com esse princípio. É muito interessante ver como a história se correlaciona com isso. Mas está bem claro que aqui ela faz uso do termo tornar conhecido, assim como Tiago White o usou em seus documentos, citando os teólogos de sua época. Não devemos viver em agitação acerca do tempo. Não nos devemos absorver com especulações relativas aos tempos e às estações que Deus não revelou. Jesus disse aos seus discípulos, vigiai. Essa foi a primeira parte da palestra, analisando os sinais dos tempos, mas não para um tempo definido. Seus seguidores devem encontrar-se na posição dos que estão à escuta das ordens de seu comandante. Devem vigiar, esperar, orar e trabalhar à medida que se aproxima o tempo da vinda do Senhor. Ninguém, no entanto, será capaz de predizer exatamente quando virá aquele tempo, mas conseguiremos dizer que o tempo está perto. Podemos usar tudo o que está ao nosso dispor para dizer que o tempo está perto? Pois daquele dia e hora ninguém sabe. Não sereis capaz de dizer que ele virá dentro de 1, 2 ou 5 anos, nem deveis retardar sua vinda, declarando que não será por 10 ou 20 anos. Ora, foi exatamente o que fiz naquela palestra. Eu disse, não sei se vai ser em 1, 2, 3, 4, 5 anos. Eu não sei. Poderia ser mais. Podia até ser. Mas eu não deveria.
tendo as informações que temos, dizer que será daqui a 10, 20, 30, 100, 200 ou até mesmo 1000 anos. Dando o Evangelho ao mundo, está em nosso poder apressar a volta de nosso Senhor. Isso é muito interessante. Não nos cabe apenas aguardar, mas apressar o dia de Deus. Ver 2 Pedro 3:12. Houvesse a Igreja de Cristo feita a obra que lhe fora designada, como ele ordenou, o mundo inteiro haveria sido antes advertido e o Senhor Jesus teria vindo à terra. Isso é fascinante. Então dá para apressar a vinda e abreviar o tempo? E por nossa inatividade, podemos estender o tempo. Ao dizer isso, será que isso quer dizer que Deus só virá quando a igreja desempenhar o seu papel? Bem, há citações que dizem um tempo que Deus fixou, e não sabemos que tempo é esse. A história do pecado não continuará indefinitivamente. Há outras citações, por exemplo, que fala sobre o número que ele fixou quando aceitaram o Evangelho. Eu não quero entrar nisso, porque eu não tenho como saber essas coisas. Tem outro ponto importante quando falamos de tempo. A profecia é condicional e a previsão de um tempo preciso pode criar desespero em alguns e ações precipitadas em outros. Ora, mais uma vez, sejamos bem específicos nesse ponto. Temos profecias gerais. Se fizermos isso, isso e mais isso, então aquilo vai acontecer. Tomemos as promessas de Deus para Israel, as bênçãos e as maldições. Se fizermos isso, isso e mais isso, tal coisa vai acontecer. Não há tempo específico vinculado a essas profecias. Mas não se pode fazer isso com a profecia de Daniel, que tem tempo específico. Isso é imutável. Não dá para mexer. Mais uma vez, as profecias sobre eventos são condicionais. Vejamos alguns exemplos bíblicos de profecias condicionais e eventos. A queda de Nínive e a pregação de Jonas, é provável que Jonas tenha ficado estarrecido por se passar por um falso profeta, pois ele disse que daqui a 40 dias Nínive seria destruída. E isso nunca aconteceu. Por que não? Porque era uma profecia condicional. Eles se arrependeram, e por causa disso, Deus adiou o juízo inevitável. Nínive foi finalmente destruída? Sim. Quando chegaram ao ponto de não mais se arrependerem, ou seja, existem profecias condicionais. Podemos até dizer que tal e tal coisa vai acontecer e ela não acontece. A destruição de Sodoma e Gomorra é uma situação distinta. Aqui havia uma ameaça de que seria destruída e foi destruída. Mas Abraão intercedeu, não foi? Ele intercedeu. E finalmente disse, e se houver 50 justos ali? E Deus disse, não destruirei. E continuou reduzindo até 10 justos. E cedeu. E foi destruída. Em outras palavras, com o conhecimento de Deus, era absolutamente um fato de que não havia 10, nem sequer 5 justos em Sodoma. E ela foi destruída. A conquista de Canaã. Outra vez, eles poderiam ter entrado quando chegaram pela primeira vez na fronteira de Canaã, mas devido à desobediência, à descrença e ao mau relatório dos espias, e quando Josué e Caleb estavam dando um bom relatório, os outros estavam prestes a apedrejá-los. Então Deus os enviou de volta ao deserto por 40 anos. Todas essas são condicionais. Poderia ter acontecido, mas não aconteceu. Temos também um atraso em 1888, quando ocorreu o primeiro cerco. Havia leis dominicais surgindo nos Estados Unidos da América. Caso a mensagem tivesse sido espalhada em seu poder, como deveria, então Cristo poderia ter regressado já há uns 120 anos. Vamos analisar algumas dessas declarações mais adiante. Eu só queria dizer uma coisa.
Se temos o exemplo de Sodoma e Gomorra e temos o atraso de 1888, de igual modo, no fim, poderemos ter o mesmo. Exatamente. A igreja deve estar perfeita antes da volta de Cristo. Mas se Deus sabe de antemão que isso não vai acontecer, por exemplo, então seria como Sodoma e Gomorra. O fim virá. Quando um certo período de tempo que Deus fixou se encerrar, então isso será o fim. Segundo Pedro 3:9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então alguns dizem, por que ele não voltou ainda? Bem, Deus não retarda a sua promessa, ele é longânimo. Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Ora, minha função não é dizer quando Deus deve voltar. Eu só consigo analisar os sinais e dizer que está próximo. Eu não estava marcando data naquela palestra específica. Há outro aspecto que surgiu devido à palestra. Há um medo de que a mensagem será tomada em descrédito, que a profecia será tomada em descrédito, pois o verdadeiro profeta deve estar em harmonia com a Bíblia. Ora, se nós, no mundo e na época em que vivemos, nos levantarmos na igreja para dizer que este mundo tem 6.000 anos e que a semana cósmica está chegando ao fim, você estará em descrédito, pois vão dizer que você ficou louco, pois este mundo tem milhões e bilhões de anos de idade. É claro que você vai ser ridicularizado ao dizer isso. Vamos chegar lá. A Bíblia diz em Isaías 8:20, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que tudo o que o profeta disse deve estar em harmonia com a Bíblia. Será que a Bíblia diz que o mundo tem 6.000 anos de idade? Se a Bíblia disser que este mundo já tem quase 6.000 anos de idade, então a profecia que vem em seguida, digamos, no espírito de profecia, não pode exceder isso, porque deve estar em harmonia com a Bíblia. Então, se o profeta vai entrar em descrédito porque estão dizendo que o profeta disse 6.000 anos, então a Bíblia também entra em descrédito. Então, o que a Bíblia ensina? Essa é a nossa próxima pergunta. A propósito, essa foi uma das perguntas. Por que você usou Ellen White? Por que não usou a Bíblia? E o que a Bíblia ensina, então? E o que a igreja primitiva e os reformadores e os pioneiros da igreja adventista do sétimo dia criam sobre essa questão? Agora vamos fazer uma distinção. Não estamos mais falando de tempo profético. Estamos falando de tempo real. Mais uma vez, permita-me deixar amplamente claro que até mesmo o tempo real não será um marco determinado que diga, este é o limite. Porque outra vez o mesmo se aplica. O Senhor poderia ter vindo antes, porque é possível abreviar o tempo por suas ações ou pregação. Ou ele pode atrasar sua vinda, mesmo se houver um relógio marcando o tempo. Ainda está no poder de Deus dizer se ele virá antes desse tempo ou depois desse tempo. Não cabe a mim dizer isso. O mesmo se aplica. O fato é que o relógio realmente não para. E no ano que vem, comemoraremos o ano novo e o ano seguinte, outro ano novo, por quanto tempo mais o relógio continuar batendo, não é? Então, o que é que a Bíblia ensina? Lá vamos nós entrar em problemas novamente. Porque depende de qual Bíblia você usa. Tem a Septuaginta, do Antigo Testamento, versus o texto masorético. O texto masorético é o texto hebraico. O LXX é a Septuaginta, foi a versão alexandrina, e é a do texto em grego, que todo mundo supõe que estava em vigor na época de Cristo. Muitos supõem que Cristo, de fato, fez citações dela. Ora, por que temos tanto medo desse conceito de tempo cósmico?
Pois se analisarmos os primeiros pais da igreja, os pioneiros, muitos dos reformadores, eles criam nisso, não é verdade? Então, por que temos tanto medo disso? E por que não poderíamos falar disso, a não ser em tom de sussurro? A alta crítica é um dos motivos. A LXX, a Septuaginta, é outro motivo. E a teoria da evolução é outro motivo. Depois do século XIX, quando essas coisas começaram a entrar no mundo, então essas questões se tornaram sérias. Hoje em dia, ninguém quer falar sobre a semana cósmica. Ora, tenho uma pergunta aos telespectadores. E para você, por sinal. É um crime falar sobre a semana cósmica? Não para mim. Está na história? Sim. Há declarações claras na história a seu respeito. Devemos apagar a história porque não está em voga nos tempos em que vivemos? Não. Será que existem outras pessoas que a mencionaram previamente e hoje estão caladas? Bem, vamos analisar. Pois, basicamente, não queríamos entrar nisso, mas vamos analisar. A alta crítica tende a rasgar a Bíblia ao questionar todas as coisas, especialmente no que se refere à questão do tempo. Eles questionam a questão do tempo. Se os manuscritos não concordam em relação ao tempo, como é que se sabe qual é o tempo? Qual é a palavra de Deus, esta ou aquela? Já tivemos essa discussão. Muitas pessoas não se simpatizam, por assim dizer, com a discussão assim. Mas para mim é muito importante saber, estou lendo o que Deus disse ou estou lendo o que as pessoas acham que Deus disse? Isso é muito importante. Então vamos analisar alguma dessas questões. Vamos à Septuaginta. Há um livro, a propósito, esta é a capa dele. É um livrinho de Martin Klein, mas há tantos livros sobre esses assuntos que chega a assustar. Basta navegar a internet, dá até para baixar a Septuaginta e usar a tradução da Septuaginta ao português. Está tudo à disposição, todos conseguem ler. Então, esse livrinho chamado Thou Hast Magnified Thy Word Above Thy Name, por Martin Klein, tem uma seção bem pequena sobre a Septuaginta. Eu vou ler para que ninguém se sinta inclinado a pensar que somos nós os que estamos dizendo isso. Digamos apenas o que as palavras dizem. Recentemente, tornou-se comum fazer citações ou referir-se à Septuaginta. Talvez o orador deseje soar mais acadêmico, ou talvez seja somente pelo fato de ser a coisa mais comum a ser feita. Ou, mais provavelmente, o orador esteja simplesmente alheio aos fatos. A maioria das pessoas realmente não tem ideia do que é Septuaginta, e mesmo a maior parte dos acadêmicos da Bíblia são ignorantes aos seus muitos detalhes importantes. Para começar, o nome Septuaginta é a abreviação do título latim Versio Septuaginta Interpretum, significando tradução dos 70 intérpretes. E a abreviação como LXX. Trata-se de uma tradução ao grego do Antigo Testamento em hebraico, supostamente traduzido em torno de 285 a 250 a.C., em Alexandria, no Egito. Então, uma versão de Alexandria. De acordo com a lenda, a tradução foi realizada por 72 acadêmicos judeus, 6 de cada tribo. Aqui já temos um problema grave, pois aqueles a quem Deus confiou serem os guardiões das Escrituras foram os levitas, e somente eles. Então, como assim que as outras tribos foram envolvidas? E a propósito, na época em que isso foi escrito, as outras tribos já nem existiam mais, já tinham sido dispersas. Uma observação interessante. É chamada de a tradução dos 70, mas foram 72 acadêmicos judeus que a traduziram. É interessante. Acadêmicos judeus, 6 de cada tribo,
Em 72 dias, esse fato em si é muito surpreendente. A pedido de Bartolomeu II, Filadélfo, pelo fato de o grego ser a língua comercial dos dias de Jesus, os acadêmicos alegam que essa foi a Bíblia que Jesus usou, em vez de Bíblia hebraica. A maior parte dos detalhes dessa história vem de um documento antigo conhecido como a Carta de Aristeias. Acho que não temos que analisar toda a Carta de Aristeia, mas o ponto importante é que há tanta anomalias nessa carta. As datas estão erradas, os eventos estão errados, que a maioria dos acadêmicos chegou à conclusão de que essa carta foi forjada, a fim de dar autenticidade a esse manuscrito. Então, temos esses erros crassos, de períodos de tempo equivocados, de vitórias equivocadas. Não temos que tratar de todos esses detalhes. Tais erros históricos registrados na Carta de Aristeia revelam o fato inegável de que a obra não é do período de tempo que alega. Certamente, já se disse o bastante para alertar o leitor quanto à real natureza de Aristeias. A Carta de Aristeias parece ter sido escrita cerca de 150 anos do período de tempo a qual alega ser e foi exposta como lenda nos idos de 1705 por Humphrey Hoary, um professor protestante de grego em Oxford, de 1698 a 1706. Estranhamente, porém, os acadêmicos concordam que a carta é ficção, mas a maioria dos detalhes frequentemente repetidos a respeito da origem da Septuaginta ainda vem dessa carta. É incrível como a coisa funciona. Já discutimos que seria improvável que tivessem pessoas de outras tribos envolvidas. E o período de 72 dias também é algo muito problemático. A qualidade da tradução da Septuaginta varia amplamente de livro para livro, de relativamente boa no Pentateuco para incompetente em Isaías. E os Salmos não são muito melhores. Esther, Jó e Provérbios não são traduções fiéis, mas paráfrases. Talvez eu deva acrescentar nesse ponto que, se lermos o livro de Esther na Septuaginta, há tantos embelezamentos que se torna ridículo, completamente ridículo. De acordo com a Septuaginta, Esther sentou-se e colocou cinzas e estrumes sobre si, enquanto estava nesse período de lamentação antes de ir falar com o rei, e aparentemente cortou todos os tufos de cabelos que caíram sobre as vestes, e em seguida foi falar com o rei. Estava belamente vestida e parecia linda. Não sei como conseguiu isso depois de todo esse episódio. E de acordo com a Septuaginta, ela desmaiou inúmeras vezes enquanto estava na frente do rei. E correu. É uma história ridícula. Então, obviamente, isso não tem a beleza das Escrituras. Eis a porção que é especialmente relevante. A Septuaginta contém muitos problemas graves que não poderíamos aceitá-la como a palavra de Deus fielmente preservada. A maioria dos manuscritos da LXX apresenta 167 como a idade de Matusalém, quando do nascimento de seu filho Lameque. A versão hebraica apresenta 187, Gênesis 5:25. Contudo, se Matusalém tinha 167 anos no nascimento de Lameque, 188 no nascimento de Noé, e Noé 600 no dilúvio, conforme registrado na LXX. Matusalém teria tido 955 anos na data do dilúvio, já que viveu até 969 anos de vida. O período de vida dado por ambos as versões Septuagintas e Masorética, a LXX se confunde no absurdo de fazer com que Matusalém sobreviva 14 anos além do dilúvio. E não só isso, se continuarmos, todas as idades se estendem e tem um padrão tal nisso que fica sem sentido. O ponto em questão é que o tempo é grandemente prolongado na Septuaginta. Portanto, se usarmos essas datas, é impossível se chegar a 6.000 anos. Provavelmente chegaremos a 6.600 e alguma coisa somente usando as genealogias. Então,
O autor Keel nos diz que o Antigo Testamento em hebraico é o único texto confiável e, portanto, a Septuaginta e o Pentateuco samaritano não podem ser dignos de confiança. E a questão é, qual manuscritos vamos usar para determinar o período de tempo de que a Bíblia trata? E o consenso dos maiores acadêmicos é que o texto masorético é o que deve ser usado. As Bíblias da Reforma Protestante usaram esse texto. Então, é esse o que deve ser usado. E não só isso. A Septuaginta é o elo perdido na evolução. Isso é bem interessante. Todos supõem que está ali em algum lugar, mas parece que ninguém consegue encontrá-la. Lembre-se, supostamente, a Septuaginta é uma tradução ao grego do Antigo Testamento em hebraico, de cerca de 250 a.C., da qual Jesus citou quando esteve na Terra. É o que dizem, e a propósito, eu não acredito nisso. Pessoalmente, eu não creio que Jesus alguma vez teve a Septuaginta em suas mãos. Eu creio que Jesus citava as Escrituras em hebraico, porque essa era a tradição judaica. A Septuaginta é uma tradução ao grego do Antigo Testamento em hebraico de cerca de 250 a.C., da qual Jesus citou quando esteve na Terra. Contudo, quando alguém a cita hoje em dia, estão na verdade citando os Siniáticos ou Vaticanos, século IV depois de Cristo, não antes disso. Ora, por que alguém citaria de manuscritos do século IV quando poderia citar de manuscritos de 250 a.C.? Se quanto mais antigo, melhor. Porque não encontraram os manuscritos de 250 a.C. Trata-se do predecessor lendário dos Siniáticos e Vaticanos que todos supõem existir e que ninguém consegue encontrar. Então a Igreja Católica tirou proveito da carta de Aristéias, forjada, e sua história da Septuaginta, a fim de proporcionar validade aos seus manuscritos gregos corrompidos, fazendo-os soar como se fossem a cópia da Bíblia que Jesus usou. Em sua A Septuaginta mais antiga, é a quinta coluna da Hexapla de Orígenes, ou Bíblia de 6 colunas, por volta de 245 d.C. Então tem essas colunas na Bíblia de 6 traduções de Orígenes. E eles usaram essas e disseram, bem, isso deve ter se baseado em algo anterior, portanto, era assim. Ora, se considerarmos que Orígenes era um agnóstico, então dá para entender alguns embelezamentos contidos nesse documento em especial. Essas são as pessoas envolvidas nesses manuscritos: Justino Mártir, Taciano, Clemente de Alexandria, Orígenes, Eusébio. Orígenes se tornou um diretor da faculdade em Alexandria em 213 d.C. O que ele ensinava? Orígenes ensinava que a alma existia desde a eternidade. Então, o catolicismo romano adoraria isso, não é verdade? E não é só isso. Ele também ensinou sobre o purgatório. Ora, isso é fascinante. Quem gostaria disso? A Bíblia não fala nada do purgatório, mas Orígenes ensinou isso. E ele deve ter tido outros problemas, pois ele se castrou. Talvez estivesse lutando contra a carne, não sei qual era o seu problema. E Orígenes disse que as Escrituras eram de pouco uso àqueles que as compreendiam conforme estão escritas. E o Espírito de Profecia diz para lermos a Bíblia como ela é. Temos um conflito entre as pessoas que pensam em termos do que a mente agnóstica diz e aquelas que creem em Deus como Ele é. Eis outro ponto muito interessante. Já dei muitas palestras sobre isso. Helena Petrovna Blavatsky, uma luciferiana que estabeleceu a Sociedade Teosófica e é considerada a mão do cultismo moderno, ela concorda com Orígenes. E realmente, a menos que leiamos o Antigo Testamento cabalisticamente e compreendamos o significado oculto deste, há muito pouco que se pode aprender dele. Então a Bíblia é, na verdade, um documento que precisa ser lido cabalisticamente. Não se lê o que se diz, mas o que infere as entrelinhas. Isso de acordo com Blavatsky. Isso de acordo com Blavatsky. Não é só isso, mas Blavatsky considerava a Septuaginta e a Vulgata como corretas. E a Bíblia protestante, a King James, com erros.
Esse é o conceito moderno hoje em dia. Eu escuto isso em todas as partes, que os piores manuscritos são aqueles usados pela King James, com base em tudo o que Martinho Lutero baseou sua Bíblia e em tudo o que a Bíblia de Genebra baseou sua versão. Então, todos esses estudos é muito fascinante para mim. Obviamente, a Septuaginta é a base da maioria das Bíblias modernas, pelo menos da porção do Antigo Testamento. Mas a influência chega a se estender até o Novo Testamento. Ora, temos todos esses períodos de tempo na Septuaginta. E será que dá para mudar esses tempos? Um exemplo que sempre me desperta o interesse é quando perguntaram a Jesus: quantas vezes se deveria perdoar um irmão? E a resposta que Jesus dá é 70 vezes 7. Ora, se lermos as traduções modernas, como a NVI, por exemplo, ela dirá 77 vezes. Ora, por que Jesus disse 70 vezes 7? É uma referência a Daniel capítulo 9. Pois o tempo de graça para os judeus como nação, para anunciar o Evangelho, foi desde a emissão do decreto durante 70 vezes 7. Correto? É esse o período de tempo profético de graça que, como nação, lhes foi conferido um status especial, como aqueles que deveriam proclamar o Evangelho. Então, quanto tempo devo perdoar meu irmão? Quantas vezes? Até o fim do tempo de graça. Essa é a resposta de Jesus. Se tomarmos a NVI, torna-se uma declaração inútil. 77 vezes. Ok. Se você me incomodar, 77 vezes é o seu limite. Não faz sentido algum. Só por curiosidade, como os reformadores viam isso? Será que usaram os períodos de tempo na Bíblia? Eu recebi uma carta interessante que não entrei em detalhes, mas que é interessante. A Bíblia de Genebra, por exemplo, foi escrita em 1560. Há um registro detalhado da história da Terra desde a época de Adão, Noé, Abraão, Israel, no Egito, etc. Quando chegaram em 1560, quantos anos haviam calculado que a Terra tinha? Lembrem-se, isso é na época dos reformadores, não é na época de Ellen White. 1560 foi a época dos reformadores, e eles computaram a Terra, então, como tendo 5.534 anos e 6 meses. Não sei como chegaram a isso, mas, bem, é o que eles disseram. E essa pessoa continuou até 2020 para saber a idade da Terra em 2020 e chegou à conclusão, se acrescentarmos esse tempo, que seria 5.994. E quando os 6.000 anos chegasse, estaríamos em 2027. Isso é apenas a Bíblia, não tem nada de espírito de profecia. É pura coincidência, é só um ponto interessante, não façamos disso uma grande coisa. Mas vamos ver como os reformadores usaram esse período de tempo, ou esses períodos de tempo. Então, a King James usou a cronologia de James Ussher, autor da famosa obra Os Anais do Mundo. James Ussher foi o arcebispo de Armagh, da Igreja de Irlanda, e primaz de toda a Irlanda entre 1625 e 1666. Algumas das versões posteriores tinham notas de rodapé de Ussher. Ussher não é muito aceito hoje em dia. Na verdade, é bastante ridicularizado em alguns círculos, mas ele foi um acadêmico de muito renome. E os cálculos que ele fez são a base das ideias de muitos pensadores sobre a semana cósmica. Algumas pessoas creem que Ellen White pode ter sido influenciado pelas cronologias de Ussher em suas declarações. Mas as declarações dela não têm a ver com isso. São bastante definidas. Não são como Ussher, que dá datas específicas para eventos específicos. Por exemplo, Ussher dá uma data exata da criação e disse que foi em 4004 a.C., etc., etc. Não vamos entrar nesse mérito, mas o fato é que os teólogos da história do mundo têm usado a cronologia bíblica para determinar onde estamos na corrente do tempo.
Isso é um fato da história.